Olá, tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Estamos aqui em mais um episódio nosso do podcast que gostamos muito de fazer toda semana para vocês. E como na semana passada a entrevistada fui eu, e não só por isso, é porque nós temos pensado em temas que sejam relevantes para vocês. Hoje a minha entrevistada será a Luana, aqui no Intimamente, para a gente falar de um assunto que eu acredito que muitas pessoas têm desafios, que é a ansiedade, mais especificamente a comunicação com pessoas ansiosas. E aí, Lu, eu sei que você já falou várias vezes aqui o quanto a ansiedade já foi um desafio maior, o quanto você trabalha isso, mas conta para o pessoal por que que você acha importante a gente trazer esse tema aqui, para que possa ajudar eles de alguma forma. Uhum. Bom, eu falo sobre ansiedade, eu falo no meu trabalho, né? A grande parte dos meus pacientes sofrem com ansiedade, eu tenho algum transtorno de ansiedade, né? E que acaba impactando no quê? Nos relacionamentos. E isso, inclusive, fez com que eu e você trabalhássemos juntas nesse projeto específico que é o Intimamente, né? Por entender que a ansiedade, de fato, ela traz prejuízo significativo na vida das pessoas. E uma das principais áreas afetadas são os relacionamentos, né? Agora, eu falo sobre ansiedade e eu trabalho com ansiedade por vários motivos, mas um deles também por me identificar com esse assunto e por eu ter um transtorno de ansiedade, né? E eu falo que eu tenho, porque, para quem não sabe, um transtorno ele não tem cura, né? A gente fala em remissão dos sintomas, a gente fala em remissão mesmo. Mas como TAG, que é um transtorno de ansiedade generalizada, é um transtorno crônico, né? Ele é um transtorno que não vai melhorar com o tempo se não tiver um tratamento, e mesmo com o tratamento, a gente não tem um prognóstico 100%, digamos assim. Então, isso faz parte da minha vida, e como você disse, o transtorno de ansiedade já me trouxe muitos desafios e hoje, graças a muito trabalho, a muito autoconhecimento, a terapia, há várias outras coisas que a gente pode falar aqui, tá muito melhor, né? E eu não sofro mais esses impactos que eu já sofri, durante bons anos aí da minha vida. Ah, e aí, gente, a Lu falou um negócio ali que até, eu acho que em algum momento a gente falou aqui, mas eu não sei se a gente explicitou tanto, que o nome do nosso projeto é Intimamente, porque nós estamos falando de coisas íntimas que envolvem a nossa mente. E não tem como separar, né? Nós somos seres muito interligados. Dentro da Uhum. psicologia, a gente fala em biopsicossocial, né? O quanto tudo isso impacta a nossa vida, os nossos relacionamentos, os amorosos e os não. E muitas vezes eu e a Lu atendemos em conjunto, eu atendo casal, ela atende individual, e aí vem, né? Os conflitos acabam impactando na ansiedade de alguma forma, às vezes algumas formas mais drásticas, mas não tem como não aparecer, né, Lu? Dentro da esfera do atendimento, Ou o né? conflito impacta na ansiedade, ou a ansiedade impacta nos conflitos e nos desafios nos relacionamentos, né? E isso muitas vezes é o que mais acontece. Então, para vocês terem ideia, tem grande parte dos casais que fazem terapia de casal que vem para o individual porque tem alguma questão, às vezes tem algum transtorno, ou tem alguma questão que está atrapalhando ali o dia a dia, né? E que é muito comum, né? Talvez seja mais comum do que o contrário, né? Então, são coisas que se retroalimentam também no dia a dia e é o que a gente tem visto, né? E Não aí, Lu, só na nossa prática clínica, como nos estudos também, né? e entre as pessoas que nos acessam mesmo, os familiares mesmo, né? Quando a gente não tá ali Uhum, como profissional, mas a gente percebe também o impacto, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho. Eu sei que tem aí, hoje nós temos a ciência a nosso favor, nós temos muitos artigos falando da dificuldade, principalmente da dificuldade de comunicação com ansiosos. Porque muitos casais vêm uhum, para mim dizendo que o maior conflito que eles têm é a comunicação.
Não conseguir Uhum, conversar é o grande problema do casal. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, eu anotei alguns tópicos aqui que eu acho que são importantes também, mas queria que você falasse a sua experiência, até você e o Renato, né? Como é que você foi conseguindo superar os desafios de conversar e trazer essa comunicação do casal mais fluida, mais tranquila, mais leve, para você ter um relacionamento de qualidade, né? uhum. Fer, eu dei muita sorte, né? Eu dei muita sorte, entre aspas, né? Eu escolhi também estar com o Renato, e que é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa muito paciente, é uma pessoa que gosta de se comunicar, né? A gente tem uma comunicação muito positiva, de fato. E eu já vou contar lá como era no começo e como isso foi se desenrolando. Mas só para o pessoal que está aqui nos ouvindo entender, né? Quem sofre com ansiedade ou quem tem uma ansiedade acima do limite ou um transtorno de ansiedade generalizada, tem uma questão fundamental, que são as preocupações excessivas. E aí, excessivas em relação ao quê? Gente, coisas do cotidiano, dinheiro, família, saúde, riscos, né? Coisas que todo mundo se preocupa, né? Que são temas naturais. Só que quem tem uma ansiedade mais significativa e que sofre com isso, tem preocupações excessivas em relação a esses pontos, né? E a preocupação é o ponto central da ansiedade. Então, imagine uma pessoa que está sempre preocupada excessivamente com várias coisas na sua vida, ela tem prejuízos, né? Então, imagine, tensão, falta de concentração, irritabilidade. Eu acho que essa irritabilidade também impacta muito no relacionamento. Às vezes, não tem nada a ver com o parceiro ou com a pessoa que está aí do lado, mas essa irritabilidade ela acaba é, aparecendo ali nas pessoas que são mais próximas. E no casamento acontece isso, né? E aí eu queria Muitas vezes a aproveitar. gente ouve os casais falando, né? Eu não fiz Sim. nada, mas não tem nada a ver comigo. E aí, isso eu queria deixar claro, eu sempre falo para os meus casais, não é pessoal, né? Às vezes a pessoa está ali se defendendo dos próprios pensamentos, querendo aliviar uma angústia que ela tem por conta de todos esses pensamentos. Então, não é pessoal, mas na hora não tem como separar, até porque aquele que é ansioso está ali querendo se aliviar, aquele que está sendo, de certa forma, inquirido, está se sentindo numa inquisição ali, está querendo se Uhum, defender e se livrar, né, do conflito, e isso é uma das coisas que, inclusive, não ajuda nada, né? Porque o ansioso ele uhum, precisa um pouco mais de, olha, tô aqui contigo, vamos conversar com calma, então, deixa eu escutar o que que você tem para me dizer. E os pensamentos do ansioso, eles, na grande maioria das vezes, né, eles são muito catastróficos, que é algo que você fala bastante também, sim. né? É uma característica marcante, né? Uma distorção cognitiva que é uma das mais presentes para o ansioso, que é a catastrofização. E também o filtro negativo. Então, tá sempre olhando para as coisas pelo ponto negativo e catastrofiza. Então, imagine o impacto que isso tem num relacionamento. Então, o que acontece, eu recebo aqui, às vezes a pessoa brigou ali com um par, com um parceiro, e aí já imagina assim que essa briga vai ocasionar o final do relacionamento, ou porque brigou em um dia, isso, né, isso vai impactar assim significativamente no relacionamento, e isso gera tensão, e aí isso gera preocupação, e aí dessa preocupação gera uma barreira, né? E aí a pessoa começa a ter comportamentos que vão indo de acordo com aquele pensamento que ela teve. Só que esse pensamento, muitas vezes, ele não está pautado em evidência. Ele não está pautado na realidade, né? E aí eu vou contar um pouquinho de mim, né? Eu sempre fui bastante ansiosa, fiz muitos anos de terapia, e fui olhando para vários pontos aí da minha vida. Mas quando comecei a namorar o Renato há 10 anos, eu tive algumas coisas ali, né? Acabei mudando de cidade, trabalho, aquelas coisas todas que trouxeram um risco e uma incerteza. Então, tudo que um ansioso, né, uma pessoa que sofre com ansiedade, é, tem Mas aversão, teme. né?
Exatamente. E assim, não que eu deixaria de fazer e nem nada disso, mas aquilo mexia com algumas coisas, né? E aí também, se envolver emocionalmente com uma pessoa também é um risco e também é uma incerteza. Porque um dos grandes medos de quem é ansioso é o medo do julgamento, o medo da rejeição, né? E tem uma preocupação excessiva em relação a esses pontos. Então, sim, no começo eu tinha assim várias questões, né? E das questões mais simples que eu gosto de dar exemplo aqui, como o meu marido brinca, né? Que se ele chegasse para mim assim no sábado de manhã e falasse, vamos correr hoje, eu ficava extremamente irritada com aquela situação porque ele não tinha falado no dia anterior, porque eu tinha que me preparar, entende? E aí eu acabava ficando irritada. E se ele não fosse uma pessoa paciente, não levasse aquilo ali com bom humor, e que se ele não tivesse entendido que aquele ponto era um desafio para mim, e ele tivesse mudado essa característica, né? Ele tivesse mudado a forma como ele lida, talvez a gente não teria nem dado certo, né? Um exemplo muito Uhum. simples, tá? Um exemplo muito simples. Então, o que que ele fazia? Ele lidava com humor. Ah, eu vou te avisar hoje, porque amanhã, vamos correr amanhã, né? Eu brincava em coisas assim. Outras coisas, né? Eu perdi o sono com pequenas coisas, alguns riscos que a gente tinha, assim, sei lá, a gente foi comprar um apartamento, tá? E eu ficava assim, nossa, não dormia com uma preocupação. E aí, ao invés de ele me criticar ou ele me julgar em relação a esses pontos, o que que ele fazia? Conversava, me passava uma segurança, falava né, das questões financeiras, porque eu mudei de cidade e não estava trabalhando. Então, imagina Uhum. como eu estava me sentindo, né? E aí, as questões de vulnerabilidade, crença de vulnerabilidade, também eram muito presentes em mim, que são comuns a quem tem um transtorno de ansiedade, né? Não quer demonstrar vulnerabilidade, né? Tem medo disso. E aí, imagina, eu sem trabalhar, a gente se envolvendo num risco que na minha cabeça era um risco financeiro, e que ele trouxe para mim sempre muita tranquilidade, então sempre trouxe muita leveza, levou com humor, Uhum. trazia explicação. Não, olha, veja aqui, vamos olhar por esse lado, por aquele. Não vai faltar isso, não vai dar nenhum problema em relação a tal ponto. Então, eu acredito assim que o Renato teve um papel fundamental no nosso relacionamento ali nesse começo, que para mim foi desafiador, Fer, justamente por essas mudanças, entende? Que eu estava num solo, eu estava me envolvendo com uma pessoa que eu não sabia, eu mudei de cidade, eu vendi minha empresa, eu estava assim, estava sem trabalhar, então foram várias coisas que foram intensificando ali as minhas preocupações, né? E o pior, né? A questão que eu trouxe do medo do julgamento e o medo de mostrar sentimentos, vulnerabilidade. Eu tinha muita dificuldade em falar quando alguma coisa não estava legal. Muita. Uhum. Até de assumir assim, olha, eu tô me sentindo preocupada porque eu não tô trabalhando, eu tô me sentindo assim, até inferiorizada, né? Que era uma questão que era muito importante para mim naquela época, e eu tava me sentindo mal, né? Tinha muitas crenças ali envolvidas e mexi diretamente com isso. E aí, essa dificuldade também trazia uma tensão para mim, entende? E que Uhum. impactava assim na minha comunicação, então né, de não falar, só que eu tinha comportamentos que não estavam de acordo com essa realidade, entende? E Sim. aí essa dificuldade de falar, se novamente, se eu não tivesse um parceiro que tivesse jogo de cintura e que não fosse muito sensível para entender assim, opa, tá acontecendo alguma coisa aqui, Uhum. entender todo esse momento que eu estava passando e me perguntar como que eu tô, se estava acontecendo alguma coisa, ou de entender no dia que eu estava mais irritada, que levava na brincadeira, ou assim, não dava muito palco para aquilo, acabou assim ressignificando muitas coisas e claro, né, fui trabalhando em mim também em vários pontos. Mas você entende como o papel dele foi Nossa, que fundamental? aí eu já pensei tantas coisas aqui, né, dos atendimentos que eu tenho, porque o Renato não é um cara ansioso, né? É um cara Uhum, mais tranquilo. Agora, quando junta dois ansiosos,
dois ansiosos, Uhum, né? E aí, muitas vezes, um se sentindo incapaz, ou achando que o outro está acusando, ou está ali o tempo inteiro sendo gatilho, né, para a ansiedade um do outro. Então, uhum, entender que tem um padrão ansioso, entender que o seu parceiro também tem essa mesma dificuldade, criar empatia por isso, é o que pode fazer com que o casal funcione. Porque aí é exatamente o que uhum, o que a Lu falou. O Renato conseguiu ser o que ela precisava para acalmar, né? Conseguiu ser naquele momento, atender as necessidades emocionais da Luana. E aí, desta forma, ao invés das ações serem gatilhos de conflito para os dois, ela foi entendendo que ela poderia ter um porto seguro, que ela poderia ter segurança. O apego seguro que a gente fala em alguns momentos aqui, ele diz muito sobre isso. É você perceber uhum, no outro que você pode ficar sendo você mesma, né? Ficar se sentindo uhum, segura, ficar com menos incerteza, que é o que a Luana falou aqui. Então, uhum. é um desafio tão grande, porque a química esquemática dentro da psicologia, o que a gente entende é que isso não é muito comum. É muito mais comum os casais se atraírem, Ativação, né? né, para aquilo que ativa, aquilo que vai, né, ali na faísca ali, né, gasolina para, é Uhum, fósforo para gasolina. A gente se acaba uhum. se apaixonando por pessoas que são gatilhos de muitas coisas para nós. E o ansioso, ele tem assim um sistema de alerta tão bom, né? E ao mesmo tempo isso acaba sendo algo impactante no relacionamento porque atrai, né, o oposto, às vezes, ou Sim, similar de outra forma. exato. A gente tem falado muito sobre ciúmes, né? E a questão da busca de controle, a busca de segurança, é muito presente nas pessoas que sofrem com ansiedade. E o ciúme, muitas vezes, é uma forma de controle, né? O ciúme envolve várias emoções, mas a ansiedade, as pessoas mais ansiosas, elas tendem a ser ciumentas com algumas coisas, porque isso traz uma falsa sensação de controle, uma falsa sensação de segurança. E olhar para esses pontos, Fer, que você trouxe, faz muita diferença, né? E assim, quando a pessoa está no momento desse, ou que ela está ansiosa, ou que ela está sentindo ciúme, tendo comportamentos ciumentos, a gente precisa olhar para algumas coisas. Um fato que acontece muito é o olhar enviesado. Então, o que nós fazemos quando a gente tem uma crença, né? A gente chama até de profecia autorrealizável. Nós vamos buscando confirmar Confirmar. aquelas nossas crenças, né? Então, a gente vai tendo comportamentos que vão levando a gente a confirmar aquela crença. Então, vamos dar um exemplo do ciúme, que é muito simples, né? Às vezes a pessoa é muito ciumenta ali, tem o pensamento ciumento, o sentimento, e acaba tendo um comportamento ciumento. E ela vai assim, a esposa atrasou 5 minutos para chegar em casa hoje. Como ela já tem esse olhar ali que ela vai ser traída, né, e tem uma série de coisas envolvidas, ela já busca evidências baseado em quê? Na cabeça dela, né? Baseado na Uhum. cabeça dela e não analisa as evidências reais, né? E isso acaba impactando demais os relacionamentos. Então, a pessoa que é ansiosa, ela também usa a preocupação, ela tem a preocupação como pano de fundo e ela acha que a preocupação vai proteger ela de algo, só que a preocupação é um mantedor da própria ansiedade. Então, por isso que a gente sempre expõe as pessoas as próprias preocupações para que a ansiedade diminua, né? E eu acho que um fator fundamental é entender, né? E por isso que também nas terapias a gente faz psicoeducação sobre os transtornos ou sobre as dificuldades que a pessoa tem, nem precisa ser um transtorno, para que ela saiba manejar. E aí você estava falando sobre isso e eu lembrei uma coisa que fez uma mudança ainda maior de chave no meu relacionamento. Depois que eu estava mais ou menos um ano morando já com o Renato, a gente fez um processo de desenvolvimento. Eu era da psicologia, mas de outra abordagem, né, que não tinha esse olhar, era um olhar um pouco diferente. E a gente fez um processo de desenvolvimento muito claro,
muito certeiro para algumas coisas. E nesse processo de desenvolvimento, ele pôde entender ainda mais o meu comportamento e eu entender ainda mais o comportamento dele, baseado assim, em coisas, evidências mesmo, baseadas em características de personalidade, de crenças e tudo mais. E isso foi fundamental para que a gente se entendesse ainda mais e para que a gente tivesse empatia um com o outro, né? Porque ele assim, ele tinha uma facilidade para algumas coisas que eu não tinha e vice-versa também, né? E Uhum, vice-versa, porque eu também apoiei ele em muitos fatores que para ele eram desafiadores, mas nesse quesito preocupação, ele não tinha, né? uhum. E aí ele entender que isso era presente em mim, levar com leveza, brincar com isso, eu acho que foi fundamental, porque as pessoas têm uma dificuldade em ter leveza também com os próprios problemas. Eu, Sim. como já trabalhei com outra abordagem na psicologia, tinha muito aquela crença de que o psicólogo ele não pode emitir, né, Opiniões. ou um comportamento que possa ser interpretado, né? E hoje a gente sabe que o vínculo terapêutico, ele por si só, ele já terapêutico, né? Então, muitas vezes, até o humor, ele faz parte do processo terapêutico, né? Então, às vezes a pessoa está contando uma coisa que a gente tem um vínculo legal e a gente dá risada, né? Ou E puxa a traz uma certa orelha, né? leveza. Às vezes puxa a orelha. Exato. Isso, né? Tem várias formas, né, de lidar com esse vínculo, mas o humor, ele é uma das estratégias. Uhum. E é tão importante, né? Porque as pessoas, elas vêm tão ativadas, tão críticas umas com as outras, né? Com uma dificuldade em ter empatia, em dificuldade em entender que o outro é daquela forma. E ao invés de criticar, ao invés de lidar com o humor, vem com a crítica muito Assim. presente, né? E eu vejo assim, as pessoas ansiosas, elas nessa tentativa de minimizar o sofrimento, muitas vezes elas acabam desgastando demais o relacionamento, né? E eu também Uhum, gosto disso que a Luana falou, eu concordo plenamente que o senso de humor, a leveza, a questão é que nem todo mundo tem repertório para isso. E aí a terapia nos ajuda a entender que, olha, como é que pessoas leves elas vivem, né? Como é que elas, o que que elas fariam em certas situações, ou entender, né, Lu, o quanto que o controle vai realmente ajudar ou vai continuar desgastando e potencializando o fracasso do relacionamento, né? Porque é sim, muito sim. difícil para aquele que está ali tentando se comunicar, tentando contar alguma coisa e ter outra pessoa o tempo inteiro não acreditando naquilo que Aham, você está contando, aquilo que você está comunicando, então aham, duvidando disso, aham. né? Mas o que eu gosto Uhum. de falar para os meus pacientes é que a outra pessoa está sofrendo, né? Ela está fazendo isso não Exato. é para te punir ou para querer te controlar de tal forma, é porque o sofrimento é tanto que ela não vê outra saída, né? Ao invés Uhum, de conseguir uhum, perceber que isso está atrapalhando, ela quer aliviar a dor. Então, acho que isso é um ponto para trazer empatia para o relacionamento, para o que um dos dois, quando uhum. percebe que a ansiedade está nesse nível muito elevado, ou que está impactando demais o relacionamento, então, de procurar ajuda, de entender por que que essa ansiedade está ali. Às vezes tem uma história de vida que Claro. intensifica o ansioso, Uhum, né, de não acreditar em várias coisas, e às vezes parece que não é, né? No seu caso, eu sei que muito da sua história só intensificou a sua ansiedade, né? E a gente já contou isso em alguns sim. momentos aqui também, né? Sem dúvida, né? A gente sempre fala que um transtorno, qualquer transtorno, ele é multifatorial, né? Tem a questão genética, tem a questão do ambiente, tem várias coisas, mas a questão genética para a ansiedade, ela é menor do que as questões ambientais. Então, de fato, tem muita relevância, né? Então, o apego, né, na infância, a forma como as coisas se encaminharam,
vários contextos, né? E o que eu queria falar aqui é um ponto para a gente ir se encaminhando para finalizar, mas a questão que o ansioso acredita é que ele precisa buscar uma certa segurança, né? E aí, para buscar essa segurança, ele vai fazendo o quê? Ou evitando situações, ou controlando, né? Para diminuir essa preocupação, ele acha que então eu vou evitar, ou então eu vou controlar, ou então eu vou procrastinar, né? E tudo isso só aumenta a ansiedade, tá, gente? Então, entender uma coisa que, por exemplo, quando eu estou evitando uma discussão ou uma conversa com o meu par, por medo de ser julgado, por medo, sei lá, de qualquer coisa, eu só aumento a minha ansiedade, né? E eu aumento mais coisas que podem ir impactando. Então, às vezes, acontece muito na minha prática clínica. Às vezes a pessoa vem e fala assim, Luana, eu não gostaria de ter tal atitude com o meu esposo, por exemplo. E a pessoa faz, mesmo sem querer, não fala nada e às vezes fica anos ali ruminando, que também é uma característica da ansiedade, a ruminação. Fica anos e anos ruminando uma coisa e que ela vai aí alimentando outros sentimentos além da ansiedade, que é raiva, uma frustração, e só que o que que ela não faz? Falar. Não expõe, não Uhum. fala, não se comunica, não traz clareza para aquilo que ela precisa, né? E, gente, evitar a situação não vai fazer com que essa situação não aconteça, né? Ela Uhum. só aumenta a ansiedade. Então, a gente precisa olhar para enfrentamento daquilo que a gente teme, né? Uhum. E nos relacionamentos é isso. Então, se você tem medo de ser julgado, ou tem medo de como o outro vai reagir, né? Busque estratégias, saiba falar da melhor forma possível e saiba que toda vez que você evitar uma situação, você está aumentando o teu problema, O né? medo da Você traição, né, Lu, está que é bem comum. aumentando. O medo da traição, que é bem Aham. comum acontecer, sendo que o teu Comum, comum. controle e o fato de você ter medo não vai, não é isso que vai deixar da traição acontecer, se for o caso, né? Exatamente. Isso é uma falsa sensação de segurança, só que traz o que para uma pessoa que sofre com ansiedade, gente? Tensão, preocupação frequente, gente. Isso gera uma série de consequências na vida, né? E uma das consequências nos relacionamentos, que é muito comum, é um afastamento emocional. O que eu mais vejo, assim, dos pacientes que sofrem com ansiedade é um afastamento como se fosse uma proteção de fato, sabe aquelas pessoas que estão com um pé lá e um pé cá, que elas não se jogam realmente ali naquele relacionamento, elas não demonstram suas emoções, elas são mais evitativas, e isso acaba trazendo consequências, né? Não Prejuízo, gera né? Prejuízo. intimidade, né? Não gera intimidade, gera mais preocupação porque não tem intimidade. Então, gente, é um ciclo. Então, saiba que o teu medo não, a tua preocupação e o teu medo não vão te proteger do que você teme. E pelo contrário, a preocupação é o mantedor daquilo que você mais teme. Então, converse, se comunique, fale como você se sente, né? Busque estratégias. Eu e a Fernanda, a gente tem falado muito aqui no nosso Instagram, aqui no YouTube, no Spotify, sobre estratégias, né? Estratégias e formas que você pode, inclusive, se comunicar melhor, né? Existem passos para isso. Se tiver muito difícil, busque uma terapia. E para quem se relaciona com uma pessoa que é ansiosa e que sofre com essa ansiedade, faça isso, né? Entenda sobre ansiedade, leia, escute, busque entender como é isso e passe segurança para essa pessoa, não julgue, né? Tente trazer evidências, porque imagine que na cabeça da pessoa que é ansiosa, aquilo que ela imagina é um fato, não é um Uhum. pensamento, é um fato. Então, busque entender que não é sobre você, e sim sobre ela, né? Sobre ela. Aham. Então, tente passar essa segurança, essa tranquilidade, trazer evidências. Você chame para comunicação, eu acho que esse é um fator importante, sabe? Viu que o teu parceiro tem dificuldade em comunicação? Busca você. Pergunta o que está acontecendo, pergunta como ela se sente,
busca intimidade, se você É, e eu percebe que essa outra ainda pessoa está com esse desafio. E eu ainda vejo, Lu, assim, que mesmo em pleno século XXI, com tanta ajuda, com tantas coisas que nós temos acessíveis, nós temos muita dificuldade de pedir ajuda, né? Ou quando a gente pede ajuda, a gente pede quando começa a chegar perto daquela situação que a gente sabe que é muito difícil, dá vontade de desistir, né? Não enfrentar. Uhum, Eu vejo isso às vezes nos relacionamentos, começa a ficar muito difícil. Acho que é melhor acabar, né? Melhor terminar porque não dá mais. E assim, a gente não precisa ficar num relacionamento, porque, inclusive, nós temos essa liberdade, mas essa liberdade tem um preço bem grande e um bom relacionamento dá trabalho mesmo, né? Então, uhum, se é a qualidade uhum, dessas pessoas, mesmo que a ansiedade esteja muito presente aí, mas se é a qualidade dele que te faz ficar, que tal olhar para isso juntos, né? Que tal procurar ajuda, né? Tanto na terapia ou individual, né? Às vezes as pessoas vêm muito resistentes e muitas vezes eu também. Hoje acho que a gente vai criando mais experiência, vai trabalhando o vínculo terapêutico de outra forma, né? Então, mais liberdade de explicar que, olha, tem um transtorno envolvido. Tem alguma coisa uhum, acontecendo aí e que a gente precisa olhar uhum, para isso para que você tenha qualidade de vida, né? Nós temos ainda muitos preconceitos em relação a isso, das pessoas acharem, nossa, então eu tenho um problema, mas e se tiver? E se tiver, hoje tem uhum, muita solução, hoje uhum. tem estratégias, tem muita coisa a nosso favor. E aí fica naquela ali, né? Não, melhor não falar, melhor não me expor. E a gente não Não expondo, demonstrar, né? O não que vão pensar de demonstrar, mim, porque também acontece. Uhum. não ajuda. E de fato, né? Hoje tem muito tratamento, muitas questões. E para que a gente diagnostica um transtorno? Só para fazer o tratamento, certo? Para que tenha ali o caminho mais adequado para aquilo, né? E só de entender sobre um transtorno, seja ele qual for, já é um grande passo para que a pessoa fale, poxa, então é assim que eu funciono. Olha, pode ser que aqui eu esteja buscando uma segurança, né? Pode ser que aqui eu Uhum, não queira me expor, né? E só para a gente finalizar esse ponto que você trouxe, né? Quando tem um desafio no relacionamento, a pessoa busca sair, ou, então é melhor terminar, né? Isso também pode ser uma evitação de alguns uhum, problemas. E isso acontece com quem é ansioso, viu? Quer diminuir aquela angústia, quer diminuir aquele sofrimento, quer diminuir aquela ansiedade, e aí ela acha que a melhor forma, então, é eliminar aquele problema, que é evitar de resolver, né? E quando a gente faz isso, o ciclo aumenta, né? E as crenças vão aumentando, dificuldade em outros relacionamentos vão aparecendo, porque você só vai reforçando um pensamento que você já tem sobre você, sobre o mundo, sobre os relacionamentos. uhum. Ok, então é isso, né, Lu? Era isso que a gente queria. Espero que a gente tenha ajudado vocês mais um pouquinho. Nossa intenção é estarmos aqui toda semana com um podcast que sai nas quintas-feiras, mas nós temos live nas terças-feiras, ao 12h05. Tem conteúdo no meu Instagram, no da Lu. E aí, para quem não nos segue, o meu é @Fernanda Baldiceira Psi e o seu, Lu? Luana Escarparo, e nós temos também o nosso canal aqui no YouTube é Pró Intimamente, no Spotify também Pró Intimamente, e nós temos aí alguns projetos que estão sendo encaminhados, então nos acompanhe aqui, esteja conosco, a gente gosta da troca, nosso objetivo é ter pessoas mais saudáveis, né, em todos os aspectos. E é isso que a gente tem feito aqui, né? E que isso impacte os relacionamentos. Então, esse é o nosso plano, em trabalhar juntas, né? É buscar Exatamente. pessoas, mais leves, mais felizes, Exatamente. apoiar pessoas a terem essa leveza. Com certeza, porque a gente sabe, né, Lu, que um bom relacionamento traz muita qualidade de vida. E eu tô falando bom, não estou falando perfeito, né? Ser bom tem que ser Exatamente. bom para aquilo que faz sentido para o casal também. Então é isso, Uhum. agradecer a todo mundo que nos assiste e nos acompanha. E a gente se vê na semana que vem, em mais um episódio.
Lu, Isso aí. obrigada, viu? Obrigada mais uma vez por expor um pouquinho mais né, de se colocar ali. Olha quanta evolução de uma pessoa ansiosa, porque ela Aham. está aqui se expondo, contando parte da vida dela, para que de alguma forma isso possa impactar mais vidas aí. Uhum. Um beijo, viu, Um gente? beijo, tchau, tchau.